Olá, meninas, sejam bem-vindas à nossa comunhão Mulher Sábia. Hoje, quarta-feira, nós vamos compartilhar o nosso 11º marco espiritual, jejum de alimentos. Nós pudemos ouvir um maravilhoso testemunho, né, no podcast da Frida, hoje que está no blog, e também lermos vários testemunhos que estão lá na página. Então, seria muito bom que você pudesse ouvir o podcast maravilhoso que está lá no blog e também ler os testemunhos lá, depois de ouvir também os nossos testemunhos, porque nós viemos aqui, né? O Senhor está nos dando a oportunidade de compartilhar com vocês também o nosso testemunho. E eu quero convidar a Elisa para começar compartilhando conosco aquilo que, né, durante a sua jornada, o Senhor foi ensinando a ela sobre esse princípio tão maravilhoso do jejum de alimentos. Elisa, querida, fique à vontade, sejamos todas encorajadas. Olá, queridas, boa tarde. Eu sou Elisa no Brasil e estou muito feliz de estar aqui com você hoje falando um pouquinho sobre jejum. É maravilhoso o podcast da Frida, né? E como ela disse, eu também, né, tive a oportunidade de conhecer esse princípio sobre o jejum bem novinha, né, na igreja. E mais do que eu fui entender e compreender depois, quando cheguei aqui no ministério, é que eu conheci esse princípio muito superficialmente, né? Era algo assim que eu nem praticava regularmente. Então, foi maravilhoso chegar aqui e conhecer de verdade, né? E me aprofundar nesse princípio. É, Foi um princípio extremamente importante para mim, principalmente no começo da minha jornada, porque o Senhor me levou de volta para a casa dos meus pais. E eu tinha sido uma adolescente, né, e uma jovem rebeldezinha, sempre argumentava, revidava, né, a minha carne estava sempre tomando conta, né, das minhas atitudes, e foi uma forma, né, que o Senhor usou de podermos restaurar esses relacionamentos. E sem o jejum, né, e sem a ajuda do Senhor, eu jamais teria conseguido. Então foi é, nos momentos que eu mais precisei, né, o Senhor me chamava a fazer jejum, jejuns de alguns alimentos, jejuns de um dia, jejuns de mais dias. E com isso eu fui percebendo assim que, né, aquela velha mulher não tinha mais espaço, né? O relacionamento entre meus pais, entre eu, foi se tornando diferente, ficou tão mais leve, tão suave, né? Eu pude olhar com outra perspectiva, né? Outros olhos, tudo aquilo que eu tinha vivido e o que o Senhor estava me dando, né? A oportunidade de reviver com eles. E quando eu voltei também para minha casa, né? Posteriormente, o Senhor me deu a oportunidade de conseguir ter o nosso cantinho. Eu pude jejuar, né? Com mais liberdade e até porque na casa dos pais, né, é um pouquinho mais difícil, mas sempre que eu pedia, ele me dava estratégias. Às vezes meus pais saíam e eu podia jejuar e às vezes, né, ele me conduzia de uma forma tão linda que eu só tinha a agradecê-lo por aquela oportunidade. Mas em casa, né, com tudo mais fácil, mais tranquilo, o meu filho também, na época um pouquinho maior, ele começou a observar, né, que eu fazia jejuns regularmente, ele começou a ficar curioso, né, sobre aquilo, porque, né, que alguns dias eu não comia, né, ou eu evitava alguns alimentos. E um dia, conversando com o Senhor, levando isso até ele, ele me disse que já estava na hora, né, de eu apresentar esse princípio também ao meu filho, e eu pude, assim, explicar para ele, né, a natureza desse princípio tão importante
como que, né, as barreiras, os grilhões poderiam ser quebrados através, né, dessa atitude nossa e principalmente através da liderança do Senhor. E hoje, né, eu só tenho a agradecer, porque às vezes eu fico até surpresa quando ele tem alguma prova, alguma, né, situação, né, particular, ele faz o jejum dele, eu fico emocionada, né, porque como nós sempre dizemos, o Senhor nos trouxe para essa jornada, nos curou, nos tratou e tem nos transformado, né? Mas não é apenas nós, se estende aos nossos filhos e é muito maravilhosa essa transformação, tudo que ele tem feito e plantado, né, nos nossos corações e na vida dos nossos filhos.
eu evitava alguns alimentos. E um dia, conversando com o Senhor, levando isso até ele me disse que já estava na hora, né, de eu apresentar esse princípio também ao meu filho. E eu pude, assim, explicar para ele, né, a natureza desse princípio tão importante, como que, né, as barreiras, os grilhões poderiam ser quebrados através, né, dessa atitude nossa e principalmente através da liderança do Senhor. E hoje, né, eu só tenho a agradecer, porque às vezes eu fico até surpresa quando ele tem alguma prova, alguma, né, situação, né, particular, ele faz o jejum dele, eu fico emocionada, né, porque como nós sempre dizemos, o Senhor nos trouxe para essa jornada, nos curou, nos tratou e tem nos transformado, né? Mas não é apenas nós, se estende aos nossos filhos e é muito maravilhosa essa transformação e tudo que ele tem feito e plantado, né, nos nossos corações e na vida dos nossos filhos. Olá, meninas. Eu sou a Frida. Oi, Frida, falhou. Meninas, eu sou a Frida e é muito bom estar aqui mais uma vez, né, para falar desse princípio tão importante sobre o jejum de alimentos, né? Ouvindo a Elisa falar aí como ela ensinou, né, o filho dela a jejuar. Achei tão bonitinho, tão lindo isso, né? Poder passar esses princípios para os nossos filhos, né? Nós acabamos sendo o exemplo dos nossos filhos dentro da nossa casa, né? Do nosso lar. E isso é muito bonito de ver isso, né? Os nossos filhos andando nos caminhos, né? Que ele está nos guiando, como eu compartilhei no podcast, né, o meu testemunho sobre o jejum de alimentos, né, que para mim foi assim o maior, a maior evolução que eu tive, né, a maior recompensa que eu tive com o jejum de alimentos foi enfraquecer mesmo a minha carne, porque com isso eu me sentia cansada e eu perdi a força para lutar, né, com a força do meu braço e muitas coisas naquele momento, né? Até hoje eu faço, né, o jejum, eu quando o Senhor me convida a fazer em alguns períodos, mas eu foquei mais no início da minha jornada, né, da importância que foi para mim de estar enfraquecida, né? Acho que pelo processo, né, desde como tudo começou no processo da minha jornada, como eu comecei, acho que assim como muitas mulheres também chega aqui no ministério no início com muita dor, né, carregando um fardo tão pesado que a gente não sabe como tirar esse fardo das costas no início. Mas o jejum foi muito importante porque eu queria argumentar muito, eu falava demais e com o jejum eu me sentia fraca, então eu tinha que ficar parada, né? E eu me lembro da minha oração que eu fiz lá na minha ignorância ainda, né? Não tinha assim tanto conhecimento como hoje, e a minha oração foi que ele me tornasse cansada, né? Eu queria, quando eu abrisse a minha boca para falar, eu queria me sentir tão cansada a ponto de não ter força para falar. Eu fiz essa oração. E uma das estratégias que ele me deu para responder à minha oração foi o jejum de alimentos, né? Porque realmente aí eu fiquei mesmo sem força física e com isso eu comecei a fortalecer o meu espírito, passar mais tempo orando, lendo a palavra e praticando os princípios, né? E fazendo os cursos também. Eu, eu não sei vocês, mas no início, assim, eu devorava tudo que tinha do ministério, assim, eu tinha uma fome tão grande de conhecimento, de saber a verdade, né? Porque eu
aprendi que a verdade ela nos liberta, e eu sabia que tudo que tinha à frente era a verdade, que eu precisava aprender, e eu queria me libertar daquelas eh, algemas que me prendiam, né, de sentimentos, de vitimismo, de tudo. Então, assim, quando eu tive acesso ao conhecimento do jejum, já conhecia o jejum, mas assim, não tinha praticado com tanta intensidade como eu pratiquei no início da minha jornada. Eu realmente foi um momento que eu precisei aprender a praticar o princípio do jejum, e foi maravilhoso, porque as experiências que eu tive, né, eh, ao fazer o jejum, parece que eu ficava mais sensível à voz dele, né, o silêncio também, ficar no meu cantinho ali, querer estar só com ele ali, me dedicar mesmo, tempo, de qualidade com ele, na presença dele. Acho que é um tempo que eu acho que não volta mais, porque foi um tempo mesmo, assim, de solitude, né, só eu e naquele momento. Então, assim, foram experiências maravilhosas no início da. Hoje eu olho para trás e vejo que eu acho que nem se eu quisesse novamente eu teria essa profundidade, assim, não que eu não tenha intimidade com ele hoje, sim tenho, mas parece que fica uma coisa, assim, mais, como dizer, é uma coisa natural, né, porque acho que o desespero, a vontade, a fome, a sede, aquele desejo tão profundo de se achegar perto dele, assim, acho que, não sei, é como você de fome, né? E eu acho que é isso que eu me sentia no início da minha jornada, e hoje eu me sinto mais saciada, realmente falando, assim, dele, né? Da presença dele, do conhecimento. Então, falar de jejum de alimentos é realmente algo muito importante, não só no início da jornada, mas em toda a nossa vida, né? Os benefícios físicos que ganhamos, né? Hoje a Heloísa falando lá no nosso blog, então achei tão bonitinho, né? Como ela ministra para cada pessoa que faz o comentário. Isso para mim é maravilhoso. Às vezes eu ia falar alguma coisa, quando eu vi, eu tinha uma mensagem lá, tão lindo, né? Então, assim, é tão, tão bonito de ver isso. Então, colocou também muito bem lá no relatório dela, né, sobre o jejum de alimentos. Então, é isso, nós também temos benefícios físicos, né, nossa saúde, quando a gente faz jejum de alimentos. E é isso que eu queria compartilhar com vocês, queridos. Hoje, o marco espiritual, ele é muito importante, né? Principalmente para mim, que é sobre o jejum. O que que eu tenho para falar sobre esse marco? No início da minha jornada, às vezes até em momento que eu ainda não conhecia o RMI ainda, eu jejuava muito. Eu fazia jejum de Josué, que é aquele de 7 dias. Eu fazia jejum de Esther, que era o de 3 dias. Mas eu fazia esse jejum, por exemplo, quando acontecia algum problema, quando eu estava com alguma alguma situação desfavorável que me acontecia ali naquele momento, eu jejuava. E todos esses jejuns me ajudaram, principalmente quando eu enfrentei a situação do meu pai na UTI, eu fiz aí o jejum de 7 dias, e foi realmente nesse período que eu vi a situação do meu pai mudar, inclusive no dia da entrega do jejum, no 7º dia. Mas o que eu extraio desse marco espiritual foi a partir do momento que eu introduzi o jejum como uma prática na minha vida. Durante a minha jornada, eu fiquei um tempo sem jejuar, porque, primeiro, que eu não tinha conhecimento, segundo, que eu também não tinha dimensão da importância dessa prática para mim, para agradar ao Senhor, ali sendo uma mulher de espírito manso e de espírito quieto. Então, nesse ano de 2023, eu acredito que tenha sido, se não foi nesse ano, foi no ano passado. Eu comecei a introduzir na minha vida a prática do jejum. Inicialmente, eu fazia jejum de 24 horas, 2 vezes na semana. Eu fazia uma vez no meio da semana e outra vez aos domingos. Mas no meio da semana, quando eu tinha muito trabalho para fazer, o jejum acabava
sendo uma dificuldade muito grande para mim, porque eu tinha que ficar sem café. E sem café eu tinha que dormir muito, porque meu corpo pedia muito sono, diante de tudo que eu estava vivendo, da rotina que eu estava vivendo. Então, o Senhor me levou a jejuar durante as semanas por 12 horas e nos finais de semana, aos domingos, por 24 horas. Então, assim, tem sido uma experiência maravilhosa para mim, porque é justamente quando eu faço o jejum que eu sou mais doce, que eu sou mais quieta, que eu sou mais paciente. Então, o jejum é uma prática que reflete imediatamente no meu comportamento como mulher. Eu sempre fui uma mulher agitada, serelepe, extremamente empolgada, e isso acaba me levando, às vezes, a tomar decisões impensadas, falar coisas que eu não deveria falar. E eu sinto que o jejum me controla perfeitamente. Então, assim, eu devo ao jejum a graça de ter alcançado uma versão melhor de mim. Porque sempre, assim, agora já há tem um tempo que eu estou em dias com essa prática. E eu tenho sentido um controle de mim muito grande, nas palavras, na forma de expressar, principalmente nessa questão de falar com mais leveza, com mais tranquilidade. O jejum me ajuda demais, de uma forma sobrenatural. Então, assim, é uma coisa tão engraçada que quando eu jejum, nos dias de jejum, no dia seguinte, ou seja, eu jejuei na quinta, na sexta-feira, eu consigo ser uma pessoa tão agradável. Parece que o meu semblante reflete o Senhor. E as pessoas se aproximam, as pessoas. Eu fico, como se diz lá naquela palavra, que até com seus inimigos o Senhor faz com que tenha paz. E eu fico exatamente dessa forma. Eu tenho uma paz com as pessoas. Meu espírito fica tão em comunhão com as outras pessoas. É algo indescritível. Eu amo o jejum, mais especificamente o efeito do jejum, como ele faz de mim uma pessoa mais controlada, mais comedida. E principalmente para me dar vigor em resistir os desejos da carne, né? Porque eu tenho vontade de comer muito, a comida é algo que satisfaz o apetite da gente. Eu tenho outras coisas também que precisam ser controladas, e com o jejum eu ando na dose certa. Então eu venho encorajar todos vocês que estão me ouvindo a não fazer do jejum aquela prática somente em situações desfavoráveis, somente quando acontece algo. Não, inclua na sua rotina. Faça do jejum algo tão necessário quanto a sua oração. Porque eu fiz isso e eu senti muita diferença. Foi realmente um marco espiritual para mim, algo que me deixou muito feliz. Com a minha versão, com a forma de viver com que eu encontrei a partir do jejum. Outra questão também que eu queria deixar aí, já está terminando falando demais, mas outra questão que eu queria deixar é sobre também a importância de, nesse tempo de jejum, você se alimentar espiritualmente. Porque o jejum, ele não é só retirar o alimento. Mas às vezes ali, durante aquele dia, você vai desenvolver uma comunhão maior com o Senhor, procurar ouvir mais os materiais aqui do ministério, realmente se deixar transfigurar, tirar os efeitos da carne e viver ali sobre o espírito naquele momento. Se você tem dúvidas sobre como jejuar, a Erin fala muito nos materiais que o próprio Senhor vai te direcionar sobre como você
deve jejuar. E uma coisa que eu aprendi na minha jornada é que não espere a situação chegar para você se preparar para ela. Pelo contrário, se prepare, porque quando ela chegar, os dias maus vão chegar, não é se eles chegarem, né? Os dias maus vão chegar. Quando essas situações aparecerem, você já vai estar preparada, você já vai estar fortalecida para se sobressair. Eu penso que esse é o desejo do nosso Senhor. Bom, esse foi meu encorajamento de hoje. Eu espero ter contribuído de alguma forma com vocês. E eu estou aqui à disposição sempre para que eu possa, de alguma forma, retribuir tudo que eu consegui alcançar através do conhecimento que o Ministério me forneceu. Muito obrigada, Mila, Elisa, Frida, pelo compartilhamento. Eu sou Marta Esther, em Minas Gerais, e para mim também é uma alegria estar aqui compartilhando com vocês também o meu testemunho, porque o jejum, como, né, todas falaram, para mim, que sou uma cristã desde pequena, realmente conhecer sobre o jejum, eu já conhecia, né? Mas não conhecia o real significado do quanto o jejum, né? Do quanto a prática desse princípio tão maravilhoso, né? Pode transformar a nossa vida de uma forma como um todo. Eu cito como exemplo o jejum no início da minha jornada, como nos é orientado, como nos é encorajados, né, a fazermos jejum. Eu aprendi que era muito importante fazer o jejum e quanto ele iria nos fortalecer, né? Cada dia que passava eu estava buscando mais o Senhor. Às vezes eu ficava me perguntando, né, como que eu passei tanto tempo longe da presença do Senhor, né? E eu não tinha essa intimidade com ele para aprender sobre o jejum. Eu só ouvia falar na igreja o que era o jejum, mas eu nunca, confesso para vocês que eu nunca tinha tido essa prática assim, de fazer o jejum constantemente. E foi quando eu comecei a jornada e que eu vi tantos materiais e a Ellen nos encoraja a fazer o jejum, pelo menos uma, duas vezes na semana, né? E essa semana especificamente, o Senhor me lembrou o quanto eu estou falha. E eu sei que essa lição hoje, né, esse obstáculo dessa lição de hoje veio para chacoalhar a minha vida, porque o Senhor sabe o quanto eu estou precisando de fazer um jejum. E eu falava isso com ele na semana passada, o quanto eu estava emocionalmente, né? Estava sentindo dores no corpo, sentindo fraca, desanimada, e eu me lembrei que já tem quase um mês que eu não faço esse jejum regularmente. E a Mila colocou muito bem isso sobre a prática de jejum, para a gente fazê-lo não só para obter alguma coisa, mas colocá-lo como realmente uma prática se não diária, semanal, para que possa realmente a nossa carne, né, ser mortificada e o nosso espírito ser fortalecido. E eu me lembro que, assim, com muita nitidez, o quanto isso na minha jornada fez a diferença, me deu força, me deu assim ânimo, vigor, né? Quando eu fazia muito jejum, eu assim realmente comecei a jejuar. Fiz de 3 dias, fiz de 7 dias, realmente fiz assim só de líquido durante 7 dias, mas assim como a Elisa também falou, nessa época eu estava na casa dos meus pais e me lembro assim com nitidez o quanto realmente assim eu não tinha liberdade ainda, infelizmente, de fazer o jejum, porque as pessoas perguntam, né, por que você não está comendo? Então, quando eu voltei para casa, para minha casa,
E o Senhor me deu também essa liberdade de poder fazer o jejum, e eu tive essa experiência maravilhosa que a Elisa teve também com o seu filho, eu pude ter com a minha filha, e ela pôde ver, né? Quando ela começava, mãe, por que a senhora não está comendo isso, não está comendo aquilo? Aí eu fui explicar também para ela sobre o jejum, e ela já fez jejuns comigo, né? Jejuns de alimentos, às vezes o horário, às vezes a gente ficava uma semana sem comer certas coisas que nós amamos comer ou beber. Então, assim, como a gente vê que a prática do jejum fortalece, né, o nosso espírito, nos leva mais próximo do Senhor, nos faz ficar mais íntima dele, né? E a gente vê a importância na nossa caminhada, que é a prática do jejum, para que a nossa carne seja mortificada e o nosso espírito esteja fortalecido, né? Porque o Senhor, ele é maravilhoso, ele quer que nós nos acheguemos mais perto dele, ele quer nos dar a oportunidade de estarmos fracas. Podemos estar fracas, às vezes, na carne, né, o corpo, mas que o nosso espírito esteja fortalecido nele, né? E eu vi durante todo esse tempo em que eu pude ter a oportunidade de jejuar, né, todas as vezes que eu faço jejum, o quanto ele nos molda, porque a gente realmente fica enfraquecida na carne, mas aí a gente não tem como argumentar, a gente não abre a boca para falar coisas que não precisam, a gente não debate, a gente não entra em contenda, então a gente fica tão fraca no corpo, né? Na carne mesmo, que a gente, aí o nosso espírito, ele é realmente, né, engrandecido, fortalecido do Senhor. Então, agradecer ao Senhor por mais um marco espiritual que Ele traz para as nossas vidas, nos renovando, mostrando para nós da importância que é que nós pratiquemos, né, tudo que nós temos aprendido, né, baseado na palavra de Deus, colocar esses princípios em prática para que nós estejamos a cada dia mais fortalecidas, renovadas, com a nossa mente, com o nosso coração, e aqui a alegria, né? E eu acho muito interessante que o jejum, quando a gente faz o jejum com esse propósito de da gente ser fortalecida no espírito, a importância que é do rosto da gente brilhar, né? Isso eu me recordo muito bem, porque na própria palavra fala, né? Porque às vezes a gente quer fazer o jejum e mostrar, né? Eu fico me lembrando disso, com o nosso espírito abatido, as pessoas veem que está fazendo o jejum, mas isso é mais do que especial quando o seu rosto brilha, você está no jejum, porque você está fazendo jejum para honrar o nome do Senhor, para que você seja fortalecida nele, para que o amor dele seja visto através da sua vida. Então, isso é importante, que nós tenhamos essa visão também, né? De que o jejum é para que o nome do Senhor seja glorificado em nossas vidas, e não que as pessoas vejam que de repente a gente está triste, está abatida, né? Mas que eles possam ver o amor do Senhor, a glória do Senhor refletida em nossas vidas. Era isso que eu queria compartilhar com vocês, agradecendo mais uma vez pela presença, obrigado pelo testemunho de cada uma, e aquelas que irão nos ouvir, que vocês possam, além de nos ouvir nesse áudio, possam ir também lá na nossa página, vai estar na descrição do vídeo, possam ler todos os testemunhos que estão lá, e também o podcast que a Frida gravou para a gente no dia de hoje, possam ser encorajadas também. Muito obrigada, muito amor para vocês, e até a próxima, se Deus quiser.